Nação, nesse vídeo aqui eu vou falar de duas contratações que ficaram empacadas no Flamengo e o Flamengo deu um passo atrás. Vou falar também de olho gordo no Mengão, isso mesmo, olho gordo no Flamengo. Vou falar também de uma excelente notícia, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi, que se inscrevam, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão? Então vamos começar falando logo dessa excelente notícia. Depois eu começo a falar de olho gordo no Flamengo, eu falo dessa excelente notícia. Porque, nação, acontece o seguinte: Pedro e Felipe Luiz fizeram as pazes. Flamundi, eu nem sabia que os dois estavam brigados. Calma, eu vou te explicar. Gente, o Pedro, ele começou no Fluminense depois de uma grave lesão. Ele foi vendido para a Fiorentina, sendo que ele estava convocado para a seleção brasileira. Na Fiorentina não teve espaço, fez apenas um gol no Fiorentina B. O Flamengo foi lá e contratou. Ele veio assim, meio desacreditado. Reserva do Gabigol, que fazia gols de verdade. Naquela época o Gabigol fazia gols. Daí passou um ano ele na reserva do Gabigol, e ele mesmo sendo reserva, ele começou a fazer mais gols do que o Gabigol. Mesmo assim, o Gabigol era titular, o Pedro entrava, fazia gol, era vaiado e a torcida aplaudia o Gabigol que não fazia gol em canto nenhum. Daí veio o Dorival Júnior, veio a contusão do Bruno Henrique, o Pedro e Gabigol formaram o ataque campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Depois disso, outros treinadores vieram, o Pedro continuou como titular. Veio o técnico Jorge Sampaoli, Pedro tomou soco na cara. Teve proposta do Palmeiras, ele disse que queria continuar no Flamengo, porque ele estava realizando um sonho de criança. E agora, o José Boto vem aí conhecendo o futebol brasileiro, caindo nos lero-lero aí dos jornalistas brasileiros, e disse que ninguém queria comprar o Pedro por 15 milhões, que ninguém achava 15 milhões no Pedro, ou seja, colocou um valor no Pedro de 15 milhões e ainda disse que ninguém pagaria pelo Pedro 15 milhões. A verdade, nação, que isso caiu péssimo no Flamengo. O Pedro não gostou. Até a mãezinha do Pedro. Lembra da mãe do Pedro, que aquele dia que o Pedro entrou 30 segundos, cara, no jogo? Ela veio a público chorando. Ela apareceu novamente agora. A questão é que o técnico Felipe Luiz, que já tinha dito numa entrevista coletiva, depois que o Pedro voltou de lesão, que ele iria armar um esquema que fosse em torno do Pedro. Isso não aconteceu. Por quê? Porque se nesse meio tempo que o Pedro voltou, mesmo fazendo 4 gols em 5 jogos, depois que ele voltou de lesão, aconteceu que o Felipe Luiz já tinha achado um jeito de jogar. E um jeito de jogar e um jeito de marcar muito forte. Que é um Flamengo que faz bastante gols e é um Flamengo que toma quase nenhum gols. Ou seja, nação, o Pedro ficou para trás. Eu assim, cara, eu sou um cara assim um pouco mais antigo. O Pedro tem que correr, gente. Desculpa aí, você que acha que o cara só fazer gol. Não, não dá. É 11 contra 11. Se a matemática é exata, eu tenho 11 contra 11. Ou seja, eu tenho 1 para 1. Se eu tenho um que ele não pega nenhum, eu já tenho 11 contra 10. Se eu tenho 2 que não pega, eu já tenho 11 contra 9. Então a matemática é exata. E o Pedro, ele tem que mudar, o Pedro tem que marcar um pouquinho. Ele tem que dar um bote um pouquinho. Ele tem que morder um pouquinho. Não precisa ser que nem o Dela Cruz, não, irmão. Não precisa ser que nem o Depou que o Flamengo queria contratar, não, irmão. Mas morde um pouquinho. E o Pedro não tem essa característica. Então, hoje, o Felipe Luiz conversou com o Pedro, graças a Deus, ele falou: Pedro, é o seguinte, você é importante para o Flamengo. Eu conto sim com você. Você, 2 operações nos 2 joelhos, ainda não está 100%, mas assim que você tiver 100%, eu conto mesmo com você, você vai ter oportunidade de ser titular. Porém,
eu quero que você morde, quero que você pega, nem que seja o primeiro zagueiro, acompanhe um volante. O Pedro falou, não, beleza, vou fazer isso. Então, tudo certo sobre Pedro Felipe Luiz. O Felipe Luiz também falou pro Pedro que a fala do José Boto foi tirada de contexto. Ele não estava falando hoje que o Flamengo queria vender o Pedro, e nem que 15 milhões seria hoje, tá falando num futuro. Ou seja, ó, graças a Deus, excelente notícia essa, beleza? Eu gostei demais dessa notícia, claro, quero saber a sua opinião, se você gostou, até porque o Pedro, pra mim, é um baita jogador, e faz falta, tem que correr um pouquinho, né, porque também ficar assim também fica complicado, mas é um baita jogador, e vai ajudar muito o Flamengo ainda neste ano, que temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, beleza? Vamos mudar de assunto agora, falar de olho gordo no Flamengo, isso mesmo, olho gordo no Flamengo. Trata-se de dois clubes russos, um é o Spartak e outro é o Dinamo. Vamos começar pelo Dinamo, que é do Jorge Carrascal, porque o Flamengo já se acertou com o Jorge Carrascal, e o Flamengo também tinha se acertado com o Dinamo. 12 milhões de euros fixos, mais 12 milhões variáveis. Até aí, beleza. Só que o Dinamo viu que o Flamengo arrecadou 155 milhões no Super Mundial e 160 milhões de uma venda para o seu rival, que foi do Gerson para o Zenit. Aí o Dinamo já começou a colocar dificuldade, ter olho gordo no Flamengo. Já começou, o Flamengo tinha negociado, vou te pagar assim, assado em 3 vezes. Aí ele já falou, não, 3 vezes é complicado, tem que ser de 2, eu preciso de garantias. O Flamengo arrumou garantias. Aí agora ele, mas essas garantias, não é garantias que a gente... Resumindo, nação, eles estão querendo tirar mais dinheiro do Flamengo. Outro é o Spartak, que é do Barco, do Ezequiel Barco, que o Flamengo prefere o Ezequiel Barco do que o Carrascal. Porém, o Flamengo quer os dois, o Flamengo tenta os dois. Por quê? Porque o Barco, cara, ele é camaleão. Ele joga de ponta esquerda, na verdade ele é meia. Então o reserva do Arrascaeta tá chegando sim. Ele é meia, joga na ponta, joga segundo homem, joga terceiro homem, joga de centroavante. O Carrascal não, ele é só ponta, quebra um galho no meio, mas ele também quebra linhas, porque ele é muito rápido, muito habilidoso, diferentemente do Barco, que mais cadencia. Então, o Spartak pagou 14 milhões no Barco. Ou seja, um ano depois, vai vender por 14 milhões para recuperar. Só que não. Eles estavam negociando com o Flamengo e disseram que vende o jogador por 18 milhões de euros, tendo 4 milhões de lucros. Um jogador que já ficou um ano mais velho e que... Por quê? Agora, no caso do Spartak, eles deram até uma resposta que eu não caio. Mas eles disseram que muitos jogadores não estão querendo ir para a Rússia. Estão preferindo ir até para a Arábia. Por quê? Porque eles estão ficando fora das suas respectivas seleções. Então, eles estão com dificuldade para contratar. Então, por isso, eles não querem vender. Então, para sair, tem que sair da forma que eles querem. E o Flamengo recuou, tá? Tanto com o Dinamo, tanto com o Spartak. O Flamengo recuou, deu um passo atrás. Tanto que o diretor do Dinamo disse que o Flamengo, que estava conversando sim, mas o Flamengo retirou-se da conversa. Isso é a tática, tá, gente? Foi a tática. O Flamengo conversa, coloca, paga isso, isso e isso. Eles respondem, quero não. O Flamengo então recua para ver se eles pensam. Nesse meio tempo, os jogadores também vão pressionando para sair. Isso é tática. Da mesma forma que o Flamengo está usando a tática, eles também usaram. Então, vamos ver no que vai dar. Mas estão de olho gordo no Flamengo, principalmente que o Flamengo arrecadou aí no Super Mundial, né, cara? É complicado as coisas, tá vendo? Tanto que o Flamengo é um negócio, essa novela danada, né, nação? Um beijo pra você, muito obrigado, você que esteve conosco até aqui agora. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, dá essa força pra gente, estamos voltando no canal Flamundi, tava parado, estamos voltando aqui, então a gente precisa muito que você deixe o like, muito que você comente e, claro, muito que você compartilhe. E você também, que pode se tornar membro dessa força pra gente, beleza? Um beijo, fica com Deus. Mengão show! Mas Deus é mais. Tamo junto, nação! Nação! Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o substituto do Wesley. Você está se perguntando se é substituto, ele foi vendido? Calma, que eu vou te explicar. Vou falar também de Vlahovic, craque, atacante, centroavante da Juventus da Itália, que pode pintar no Flamengo de graça. É verdade.
Mas antes eu vou começar falando de uma maldade que a imprensa fez com o Flamengo, de uma coisa surreal na ação. Eu vou até começar falando, eu vou até pular a introdução. Eu vou até pular a introdução que eu gosto. Cara, absurdo que fazem com o Flamengo. O que essa imprensa 011 gosta de diminuir o Flamengo não tá no gibi, cara. Sabe qual a nova agora da imprensa 011? Depois do Chelsea ter batido o Palmeiras nas quartas de final, depois do Chelsea ter batido no Fluminense na semifinal, sabe o que a imprensa 011 está falando? Que o Chelsea que o Flamengo venceu não é o mesmo Chelsea que venceu o Palmeiras e o Fluminense. Cara, vai gostar de diminuir um feito do Flamengo assim lá na China, irmão. Cara, lá na Albânia, irmão. Lá na Antártica. Cara, que absurdo, cara. Que absurdo, cara. O Flamengo pega o Chelsea completinho. Coloca o Chelsea na roda. Taca 3-1, sendo que o Flamengo tomou um gol, mas o Flamengo foi melhor do início ao fim. Foi 3-1 fora os ameaços. Que o placar moral mesmo seria assim, 6-1 Flamengo. Aí agora a imprensa, gente, é por isso que eu falo com vocês, gente. Quer assistir a imprensa 011? Quer assistir? Assiste. Mas não leva nada pro coração, nem sai espalhando nada que eles falam do Flamengo. Eles sempre estão diminuindo o Flamengo. Eles sempre estão querendo colocar uma crise. Gente, vazou uma notícia. Vazou notícia. Tá? Assim, eu nem vou falar. Olha aí. Vou falar. O João Guilherme, que hoje está na Flá TV, na Flamengo TV, ele disse lá no Super Mundial que ele estava saindo de um corredor. E o Flamengo já tinha sido eliminado, né, pelo Bayern de Munique. Ele estava saindo do corredor. Ele ouviu uma pessoa que trabalha no Grupo Globo falando assim, ó, o Flamengo saiu do Super Mundial. Agora temos que colocar uma crisezinha no Flamengo para vendermos. Ou seja, nação. Olha só o que eu acabei de falar. Colocar uma crisezinha no Flamengo para vendermos. O quê? Vendemos o quê? Notícias, jornais. Então, quando não tem nada contra o Flamengo, eles inventam. Eles inventam. Então, nação, não caia nessa. O Flamengo acompanhou o Chelsea, sim, completinho, 3-1, arrebentamos eles, ganhamos fácil. E o Palmeiras tomou taca, irmão. Aceita que dói menos. O Fluminense tomou taca, aceita que dói menos. Foi pênalti do Fluminense? Foi. Tá? Eu, aqui no canal Flamante, a verdade é nua e crua. Doa quem doer. Aqui a verdade é nua e crua. Pra mim foi pênalti claro do Fluminense quando tava 1-1, 1-0. Entendeu? Tava 1-0. Então, naquele ali, 1-0 pro Chelsea. O Fluminense poderia empatar o jogo. Poderia ter sido outra história a partida. Outra história. Tá? Pra mim foi pênalti claro. Mas o juiz não deu. Então também não adianta ficar chorando leite derramado. E, gente, vamos parar de ficar ouvindo essa imprensa 011, por favor. É 011, é pra lá. A nossa imprensa 021. Só pra deixar bem claro, beleza? Vou falar agora de substituto de Wesley. Isso porque o técnico Gasperini, técnico do Roma, ligou pro Wesley e falou, gosta do futebol, vem pra cá. O projeto é esse. E o Wesley disse sim a Roma. A Roma não, né? Ao Roma, como eles gostam de ter falado. E o que tá pegando? O que tá pegando é que a Roma, o Flamengo quer 30 milhões, tá, gente? De euros pelo Wesley. O Flamengo não precisa vender jogador, a meta de venda já foi batida. Então o Flamengo só vai vender o Alisson Ian no valor que o Flamengo quiser, o Wesley no valor que o Flamengo quiser, o Michael no valor que o Flamengo quiser. Por quê? Porque a meta de vendas desse ano já foi vendida. Se o Flamengo quiser, não vai vender ninguém, o Flamengo não vende. Então, o Flamengo quer 30 milhões pelo Wesley no mínimo. A Roma ofereceu 25 milhões, mais 3 milhões de variáveis, totalizando 28 milhões. O Flamengo falou assim, beleza, quer? Vamos fazer o seguinte, então.
Eu quero 28 ao invés de 25, eu quero 28 milhões e 2 milhões em variáveis. A Roma não deu a resposta pelo Flamengo, da contraproposta do Flamengo, mas o Flamengo aguarda, tá? E tudo indica que sim, que o Wesley será jogador da Roma. Lembrando que a janela abre hoje, tá? A janela abre hoje, então, a partir de agora vai ser uma movimentação maior, não só no Flamengo, mas como em todos os clubes, aquele suspense, aqueles fake news, daqui a pouco tem até, de novo, como é que chama? O Wendel no Flamengo. Então, nação, é complicado, tá? Mas, de qualquer forma, Claudinho no Flamengo, por quê? Porque a janela abriu. Mas agora falando sério, o Wesley, ele está faltando só uma unha para ele ser jogador da Roma. E já que eu falei de substituto do Wesley, por quê? Tinha saído tempos atrás que o Wesley estava para ser vendido, que o Flamengo estava de olho no lateral direito do Racing da Argentina. Só que agora houve uma reviravolta no Flamengo. E essa reviravolta, em relação ao substituto do Wesley, o Flamengo bateu o martelo que tem que ser um lateral direito. Tá? Eu conversei... tem que ser um lateral direito, claro. Tem que ser um lateral direito brasileiro. Eu estava conversando com o diretor do Flamengo. Ele me garantiu, falou assim, cara, os nomes eu não sei. Na verdade, ele sabia, não queria falar para mim. Mas o Flamengo já sondou 3 laterais direitos. E todos 3 são brasileiros. O Flamengo quer um lateral direito brasileiro. E eu perguntei para ele, o lateral direito do Racing? Não. Esse aí, lá atrás, o Flamengo tinha até interesse. Mas no decorrer dessa caminhada, o Flamengo bateu o martelo que tem que ser um lateral direito brasileiro. Eu confesso para você que eu ainda não sei os nomes, mas eu estou batalhando, correndo atrás para trazer para vocês esses nomes. Então é por isso que é muito importante você ser inscrito aqui no canal Flamundi, tá? Ativar o sininho das notificações, porque a gente pode entrar aqui ao vivo em qualquer momento, num plantão urgente, o Wesley foi vendido, esse Flamengo vai comprar e tal. Então é muito importante você ser inscrito e você também ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o teu like. Então, substituto Wesley será lateral direito brasileiro, beleza? Para encerrar, vamos falar agora de Vlahovic. 154 milhões por ano ele ganha de reais, tá? 24 milhões de euros, 154 milhões de reais, 12 milhões por mês. Vou falar assim, que é melhor. Ele ganha 12 milhões de reais por mês. É um salário altíssimo, dos mais altos da Juventus. Mesmo entregando gols, que são praticamente 59 gols em 150 jogos com a camisa da Juventus, a média até boa, a Juventus está em questão de corte de gastos. E já entrou em contrato com o staff do jogador para fazer uma rescisão amigável. E o Boto foi falar que o sonho dele de ser travante seria o Vlahovic. Então a torcida já está falando o Vlahovic do Flamengo, porque ele vai estar de graça. Gente, vai estar de graça é uma coisa. Agora ganha 12 milhões por mês. Aí o Flamengo vai falar, pô, quanto eu te pago? O cara ganha 12 milhões por mês. 12! Não, não dá. O máximo que o Flamengo vai conseguir pagar é 2. Você acha que o cara vai querer perder 10? Mesmo que ele saia da Juventus, ele vai achar ganhar 5, 6 em algum lugar, até para a Arábia. Então, gente, desculpa, não tem nessa de Vlahovic no Flamengo não. Quem dera, porque é um baita centroavante, os caras sabem fazer gols. Os caras sabem fazer gols, diferente lá do Michael Johnson lá, Michael Johnson lá, da segunda divisão da Inglaterra, ele faz gol, o Vlahovic faz gols. Mas não tem condição, o cara ganha 12 milhões por mês. Se ele abaixar pela metade, o Flamengo vai te dar desconto da metade do salário, é 6 milhões por mês. Então não dá, nação, não dá, beleza? Então encerrar por aqui esse assunto, um beijo pra você, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e, claro, não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação!